O Brasil do século XIX era um país que tentava equilibrar o desejo de modernidade com os grilhões da escravidão, que era a base da economia agrícola. No centro desta história está André Rebouças. Imagine um jovem negro, de intelecto brilhante, movido pela paixão pela ciência, em uma sociedade que, por lei e costume, tentava silenciar sua existência. Sua realidade tinha um equilíbrio frágil. Filho de um conselheiro do império, André transitava pelos salões da elite, mas carregava consigo a consciência de que, para muitos, sua cor era um teto de vidro. Sua mente, porém, não conhecia limites. Ele via no ferro e no vapor as ferramentas para desenhar um novo Brasil. Em 1858, André e seu irmão Antônio concluem o curso de engenharia. Levaria cerca de um século para serem reconhecidos como os primeiros engenheiros negros do Brasil. Mas, naquele tempo, o racismo se impunha mesmo diante das conquistas. Na escola militar da corte onde se formaram, os alunos de destaque recebiam como premiação uma bolsa de estudos para completar sua formação na Europa. Apesar de terem sido considerados os melhores alunos da escola, André e Antônio não receberam o benefício. Para estudar na Europa, o pai deles teve que conseguir recursos. Eles também conseguiram uma licença na Escola Militar de Aplicação para 2 anos de estudos em teoria e prática de engenharia civil, mantendo seus vencimentos. Eles viam na modernização da infraestrutura uma forma de transformar o país. Mas o caminho não era apenas técnico, era também simbólico. Ao cruzar o oceano para estudar sobre construção de estradas de ferro e portos marítimos na Europa, os irmãos Rebouças enfrentaram o primeiro desafio. Lá, sob a tutela de grandes mestres, eles compreenderam que a engenharia era a arte de superar o impossível. Ao retornar, a missão era hercúlea, ligar o litoral ao Planalto Paranaense. Cada trilho, assentado na Serra do Mar, era uma prova de competência contra o preconceito que sussurrava nos jornais e nos corredores do poder. Ele estava construindo pontes, mas ainda não sabia que seu maior projeto seria o de construir uma ponte para a justiça social. Durante anos e anos, André enfrentou testes constantes. Seus aliados eram figuras de peso, como o próprio imperador Dom Pedro II e a princesa Isabel. Mas os inimigos eram as sombras de um Brasil arcaico, uma elite agrária que via no sucesso de um engenheiro negro uma ameaça à ordem das coisas. André respondia com trabalho. Mas, mesmo sendo um representante da chamada classe média negra, tendo um certo reconhecimento público e trânsito na corte, André não estava imune às feridas profundas do racismo. E uma dessas feridas seria aberta longe de casa, em solo estrangeiro. Em 1873, buscando inspiração na tecnologia norte-americana, André desembarca em Nova York. Ele chegou em busca do conhecimento, mas a cidade o recebeu com o frio aço da segregação. Ao tentar se hospedar, o brilho de seus diplomas e sua elegância de nada serviram diante das leis Jim Crow, de hotel em hotel. O veredito era o mesmo: não aceitamos pessoas de cor. A humilhação dessa experiência não o quebrou, ela o transformou. Ele percebeu que a tecnologia de nada servia e uma alma social enferma. Ele se deparou com uma dor coletiva que atravessava fronteiras, mares e oceanos. André percebeu que, além de engenheiro de ferrovias, obras de abastecimento e portos, ele seria um engenheiro dedicado a construir uma estrada para a abolição. Agora, ele tinha uma visão clara. André voltou ao Brasil com a ideia de mudança. Ele mergulhou de corpo e alma no movimento abolicionista. Não bastava libertar os corpos, era preciso garantir a dignidade por meio da terra e da educação. Ele se tornou o estrategista por trás das leis, o articulador que usava sua proximidade com a coroa para apressar o fim da escravidão. Ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Também participou da Federação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora. Em 1888, aconteceu a assinatura da Lei Áurea, que determinou o fim da escravatura por força de lei no Brasil. Às vésperas da proclamação da República no ano de 1889, uma dama recusou o convite de André para uma dança durante o baile da Ilha Fiscal. Mais uma expressão da elite, na tentativa de demonstrar ao engenheiro que ele não fazia parte daquele meio. Porém, ao ver aquela situação, Dom Pedro II pediu para sua filha, a princesa Isabel, ser o par de André naquela dança, reafirmando seu lugar na história. Fiel à família real, André Rebouças terminou seus dias no exílio.
morreu aos 60 anos, mas seu legado permanece vivo no ideal de um país que ainda luta para concluir a obra que ele começou. Ele ensinou que as nossas histórias podem influenciar a transformação de uma sociedade. A jornada de André não termina em 1898. Ela continua em cada brasileiro que usa o conhecimento para derrubar muros e construir um futuro com mais cidadania e igualdade.